Vamos lá, galera, simbora. Pré-rodada do Campeonato Brasileiro. Coincidentemente, todos os times do Nordeste jogam no sábado, então eu vou acabar falando de todos eles já aqui nesse vídeo. Sport, Vitória, Fortaleza, Ceará, Bahia. E eu vou começar falando do Bahia e aí depois eu parto para os outros times, tá? Então antes, se inscreve no canal, deixa o like, comenta, compartilha. Começou até a chover aqui. Simbora, tá? 5 jogos no sábado: Fluminense, Fortaleza, Ceará, Bragantino, Vitória, Juventude, Sport, São Paulo, Corinthians e Bahia. Vou começar, como eu já falei, falando de Corinthians e Bahia, que tem uma pimentinha a mais aí, hein? Se você ainda não sabe, assista o último vídeo aí que eu gravei falando sobre o Cauê Furquim, que é o garoto da base do Corinthians que o Bahia contratou, e deu uma baita polêmica. Acabei de gravar um vídeo sobre isso, então tem esse temperinho a mais aí pro jogo de sábado. Coincidentemente, colocaram o Corinthians e Bahia à frente no meio de todo esse imbróglio. E vamos lá. É um jogo que é bastante complexo de você se analisar. Quem é favorito? Quem é que você olha e fala, vai vencer o jogo? Tem o fator casa. O Corinthians na Neoquímica Arena é muito forte. Meteu 3-0 no Bahia ano passado. E ultimamente a gente tem só tomado porrada do Corinthians, né? 1-1 na Fonte Nova esse ano. Não foi uma porrada, mas foi um jogo que doeu. A gente abriu 1-0. E aí tomou um empate no final que não era para ter tomado. Tá fazendo falta, inclusive, aquele jogo. O Corinthians na época não tava tão bem. Ano passado tomamos 3-0 na Química Arena. E no jogo de ida tomamos 2-1 aqui na Fonte Nova. Não foi 2-1, foi 1-0, perdão. Depois da gente ter isso, tudo depois da gente ter dado 5-1 lá em 23, brigando para não cair. É aquela maldição, né? Sempre que o Bahia vence um adversário com resultado impactante, depois é só tromba. Depois é só derrota. E aí o Bahia acaba que não consegue mais vencer o adversário. Foi assim quando venceu o Flamengo de Jorge Jesus, que deu 3-0. Depois foi 11 derrotas. E agora de novo com o Corinthians, que deu 5-1 e de lá para cá, 3 jogos sem vencer. Então o fator casa ele conta muito, só que também tem outros fatores, como por exemplo, que o Corinthians no Brasileirão não está nada bem. A análise do Corinthians na Copa do Brasil é uma e do Brasileirão é outra. Eu venho falando isso aqui já há muito tempo. Últimos jogos do Corinthians, tá? Prova para vocês aí. O Corinthians está a 5 jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro. Tomou 2-0 de São Paulo no Clássico, empatou com o Cruzeiro na Química Arena, empatou com o Botafogo, empatou com o Fortaleza também na Quimicão, e aí perdeu do Juventude, que tem um time limitadíssimo agora lá no Alfredo Jaconi. Então o time que é um na Copa do Brasil e outro no Brasileirão. Em contrapartida, o Bahia também fez jogos bastante decepcionantes no recorte recente, como por exemplo contra o Sport e contra o Retrô, coincidentemente 2 times de Pernambuco. O Retrô foi o jogo de volta, o jogo de ida ele jogou bem. Contra o Juventude ele jogou bem, e o último jogo também jogamos bem. Só que quando o Bahia joga bem, o goleiro falha. Tem sempre uma falha do goleiro ali para atrapalhar, ou o time é displicente, como foi contra a América de Cali, por exemplo, que a gente não jogou. Aí a América de Cali foi o combo completo. O time não jogou bem e ainda foi displicente, aquela morosidade. Aí não tem como, né? Paciência. Então, se você pegar quem tá jogando melhor, eu diria que o Bahia, um pouquinho melhor ali no recorte recente, os últimos 4 jogos. Porque o Bahia fez 2 boas partidas. Eu tô analisando aqui somente o Campeonato Brasileiro. Então bora descontar aqui Retrô Esporte. O Bahia fez boa partida contra o Fluminense, boa partida contra o Juventude, então vem fazendo boas partidas no Campeonato Brasileiro. Enquanto o Corinthians não vem jogando bem, não vem fazendo boas partidas. No Brasileirão, recorte recente, o Bahia está melhor. Então por bola jogada e pelo contexto da tabela também, que o Bahia nesse momento é o 4º colocado e o Corinthians é o 14º lugar, 13º, perdão, não está brigando para não cair. Claro, não está brigando para não cair. O Corinthians vai se recuperar. O negócio é que o Corinthians está focado também na Copa do Brasil. Que não é desculpa, porque vários jogos também, como foi, por exemplo, contra o Juventude, não tinha Copa do Brasil, não tinha o que poupar. E ainda assim o Corinthians foi mal. É uma coisa que nem eu consigo explicar. É um e outro em competições diferentes. Então, tem a questão da tabela também. Na média geral do ano, o Bahia está melhor. Está em 4º lugar do Campeonato Brasileiro. Enfim, no Brasileirão, analisando só o Brasileirão, o Bahia está melhor. Está brigando por Libertadores contra o Corinthians. No momento, está na parte de baixo da tabela. Está em 13º lugar. Então, considerando o fator casa, considerando bola jogada, tabela, média geral do ano, eu diria que é um jogo bastante parelho, bastante equilibrado. Eu coloco favoritismo pro Bahia, tá? Podem me chamar de clubista, mas bem pouquinho. 51, 49, 52, 48. De resto, eu acho que é um jogo bastante equilibrado, bastante complicado. Será que a gente consegue repetir o triunfo na Neoquímica Arena como foi em 23? Eu acho que um 5-1 de novo é muito difícil. Eu acho que eu vou morrer e não vou ver isso acontecer de novo. E eu tenho 20 anos, então bastante complicado. Só daqui a uns 30 anos de novo. Mas dá pra gente vencer. Dá pra gente vencer na Neoquímica Arena
dá pra gente conquistar um empate, é um jogo bastante factível, um jogo bastante plausível, porque como eu acabei de analisar aqui agora, o Corinthians do Campeonato Brasileiro não vem fazendo boas partidas, não vem entregando bons resultados ao torcedor. 5 jogos sem vencer e a zona de rebaixamento já está se aproximando. Quando eu estou gravando esse vídeo aqui agora, não tem as prováveis escalações ainda do GE. Então eu peguei como referência o Corinthians, o clássico contra o Palmeiras, que foi o time titular ali, e o Bahia contra o Fluminense. A única diferença do Corinthians é que Depay está contundido, acho que não pode voltar mais, e eu vou usar como referência o Thales Magno, Então, o Corinthians tem Hugo Souza, Gustavo Henrique, não quer dizer que vai ser esse time, tá? Estou pegando como referência aqui o time titular. André Ramalho, Matheus Bidu, Martinez, o Ranieri, o Carrillo, o Garro, o Yuri Alberto e aqui o Thales Magno. Vamos lá, fazendo um X1 aqui, já eu mostro o Bahia. Bahia eu sei de cabeça, né? Então eu vou fazer um X1 observando o Corinthians aqui e com o Bahia de cabeça para poder ser mais fácil. Goleiros, o Hugo Souza vence, né? Mesmo com a contratação do João Paulo, eu acho que o Hugo Souza ainda é melhor do que o João Paulo. João Paulo, como eu já fiz análise, ele é melhor do que nossos goleiros e iguala um pouquinho. O Hugo Souza é melhor, mas em comparação com o Ronaldo, o João Paulo com o Ronaldo, é muito melhor você ter o João Paulo no gol. Mas o Hugo Souza ainda é melhor do que o João Paulo. E se comparar com o Ronaldo, aí é covardia, né? Aí é covardia. Então, não tem nem pra onde correr aqui, 1-0 pro Corinthians. E aí, eu não sei como é que o Rogério Ceni vai escalar o Bahia titular. Mas o Bahia titular, como vem jogando no ano, é David Duarte e o Mingo na zaga. Então, eu coloco o David Duarte perdendo pro Ramalho e o Mingo vencendo o Gustavo Henrique. Então já tá aí 2-1 para o Corinthians. Na lateral direita, o Mateuzinho contra o Gilberto. Vou colocar o Gilberto, 2-2. E na esquerda, Matheus Bidu contra Juba. 3-2 para o Bahia. Meio de campo, nosso meio de campo geralmente é Jean Lucas, Everton Ribeiro e Caio Alexandre. Se você comparar aqui Ranieri com Caio Alexandre, é uma comparação bastante complicada. Mas eu acho que o Alexandre é mais jogador ainda assim, tá? Ranieri é muito bom, mas eu acho que o Alexandre é mais jogador. Então, 4-2 para o Bahia. Então, Everton Ribeiro, vou comparar aqui com o Carrillo. Rapaz, é complicado também. Everton Ribeiro, 5-2. E aí na esquerda, Martinez contra o Jean Lucas. Vou colocar o Martinez aí, vai. Vamos lá. Garro, vou comparar aqui com o Yuri José, tá? E nas pontas aqui tem aí Thales Magno e Yuri Alberto. Que aí eu vou comparar com Ademir. Eu vou comparar aí com Ademir e Kaique. Vamos lá. Thales Magno contra Ademir. Aliás, o Yuri Alberto, na verdade, ele é 9. Tem uma fusão aí, tem uma confusão aí. Porque o Garro, ele é aquele meio campista que joga no ataque, só que o Bahia não usa 4-4-2, o Bahia usa 4-3-3. Então o Garro, vou comparar ele aqui, sei lá, com o Ademir da vida. Aí eu coloco o Garro vencendo. E aí restou o Kaique para comparar com o Thales Magno, aí eu comparo o William José com o Yuri Alberto. Então, entre o Thales Magno e Kaique, a comparação, assim, bastante equilibrada, né? Eu diria até que no sentido mais baixo. Eu não vejo o Kaique assim como um grande jogador, o Thales Magno também não é um grande craque. Eu vou colocar o Thales Magno vencendo. E o William José com o Yuri Alberto, cara, eu vou colocar o Yuri José. Então, o Bahia venceu aí por uns 6-5, 7-4. É isso aí, parelho, bastante equilibrado. Eu coloquei o Bahia vencendo. Então, por esse fator também, o time do Bahia é melhor do que o Corinthians, pelo estudo que eu fiz aqui, pela análise que eu estou fazendo aqui. Elenco, eu acho que o Bahia até tem um elenco equilibrado também. Não vou dizer melhor, mas bem parelho. Então, mantenho minha análise, que é um jogo bastante equilibrado, e mantenho que o Bahia é favorito pelos últimos jogos e pelo Brasileirão em si. Mas não tanto, 51-49. É um jogo bastante parelho, mesmo sendo na Neoquímica Arena. Não julgo também quem fala que é 50-50 não, tá? Bastante 50-50. E tem a Pimentinha, né? Que é o caso do Cauê Furquinha aí, que eu já gravei, que o Corinthians tá aí fazendo acusações contra o Bahia, né? Então, é isso. Vamos para agora os outros jogos, panorama geral aqui. Fluminense e Fortaleza. Fortaleza vai pegar um adversário bastante complicado lá no Maracanã. O Fluminense vem numa boa fase, o Fluminense está em 9º lugar do Campeonato Brasileiro, só que é aquela questão. Está em 9º lugar do Campeonato Brasileiro, vem fazendo o Brasileirão ali no momento 9º colocado, G10, é um time que é muito melhor do que o Fortaleza, está jogando em casa, tem um bom treinador que é Renato Gaúcho, e o Fortaleza acabou de dividir um 5-0 contra o Botafogo de Renato Paiva. Fez uma boa partida contra o Vélez no meio de semana. Pelo amor de Deus, não estou analisando aqui o Campeonato Brasileiro. E outra, o Botafogo é 1000 vezes melhor do que o Vélez. Eu não vou usar o Vélez tanto de parâmetro não, tá? Porque o Vélez, para mim, não é um adversário assim para você olhar e falar, nossa, o Fortaleza jogou bem contra o Vélez, Sarsfield da Argentina. Não. Então,
Acabou de tomar 5-0. Fluminense é favorito para esse jogo. E eu colocaria aqui um 65-35, 60-40, por ali. Será que o Fortaleza vai poupar para pegar o Vélez no meio de semana, na Libertadores? Visto que é um adversário acessível, visto que pode passar, mesmo sendo lá na Argentina. Já fiz essa análise várias vezes aqui. Eu focaria no Campeonato Brasileiro, porque a Série A, eu acho que é importantíssimo para Fortaleza quebrar ainda mais o recorde, se eu não me engano vai para a 8ª temporada seguida na Série A, caso consiga permanência, do que você focar na competição que você não vai vencer, que você não vai ganhar. Só que tem aquela questão também. Fluminense fora é um jogo que a tendência é o Fortaleza perder. Só que, se a tendência é perder com o titular, imagine com reserva. Então não tem essa não, mano. Vai com o titular, tenta vencer, porque você tá precisando. Tu é o 18º colocado. Tu tem 15 pontos ganhos. Tu tá 3 pontos atrás do 16º. Se você não abrir o olho, você já começa a se complicar. Então o Fluminense é favorito. Acredito que o Fluminense vence também. Não vejo Fortaleza vencendo esse jogo, porque o treinador do Fortaleza é fraquíssimo. É aquilo. Se Fortaleza tivesse um treinador bom, tivesse reposto o Voivoda com um treinador bom, eu não falaria nada. Mas seu treinador é Renato Paiva, aí fica bastante complicado. Bastante complicado. E aí vem um jogo bastante complexo. Ceará e Bragantino. E o Ceará, para mim, é favorito pro jogo. Favorito pro jogo. Mesmo na tabela, o Bragantino estando aqui em 8º lugar, o Ceará estando em 12º, mas pega os últimos jogos. O Bragantino só venceu um jogo no retorno e perdeu todo o resto, se eu não me engano. O Ceará pegou uma tabela com Palmeiras, Flamengo e Cruzeiro e fez 4 pontos. Calou a boca de todo mundo. Venceu o Cruzeiro dentro do Mineirão. Ninguém esperava. Aí você vai falar, você errou o palpite. Você falou que o Cruzeiro ia ganhar. Eu só não, o Brasil inteiro, meu amigo. Todo mundo falou que o Cruzeiro ia vencer o Ceará. E o Ceará foi lá, calou minha boca, calou de todo mundo e venceu. Então, no recorte recente, o Ceará vem muito melhor do que o Bragantino. Então, para mim, o Ceará é favorito a vencer esse jogo, porque vem jogando mais bola, porque o Bragantino está em queda livre. Eu diria que o Bragantino vai terminar ali na segunda parte da tabela ainda. Porque eu já vinha avisando isso. Desde a parada do Mundial, antes da parada, o Bragantino tinha tomado 3-0 do Bahia e não viu a cor da bola. Parecia que foi um treino do Bahia. Então o Ceará já perdeu o gás. Eu acho que o Ceará, jogando em casa no Castelão, tem que vencer esse jogo. Eu acho que é um jogo bastante factível. E o Ceará tem que entrar para vencer. Tem que entrar ligado no 230 para vencer o jogo. A análise é essa. Não tem muito para onde correr. Vitória e Juventude. E aí o Vitória tem a obrigação de vencer também. Pegando um adversário que é do seu campeonato, Fábio Mota não ama dizer, é o meu campeonato. Ano passado, brigando para não cair, Fábio Mota estava ali na lanterna e ele falou, não pegamos os times do nosso campeonato ainda. Pois é, aqui é um time que é clássico do campeonato do Vitória. Juventude, time que briga para não cair, que é o 10º colocado. Reencontro de Carpini com Vitória, vale lembrar. E eu diria que vai ser um pouco mais difícil, porque agora Carpini está no Juventude. Se fosse com o antigo treinador, que era o Fábio Matias, se eu não me engano, seria muito mais fácil, porque o Juventude estava em frangalhos. Agora com o Carpini vai ser um pouco mais difícil. Porém, jogando em casa, contra o vice-lanterna, e vale lembrar, o Juventude tem 2 jogos a menos do que o Vitória. Ou seja, se o Vitória perde hoje, ele já se complica bastante, porque o Juventude fica 1 ponto com 2 jogos a menos. Então, a chance do Vitória cair na tabela e ir até para vice-lanterna, talvez, no cenário hipotético aqui, lá para o futuro, claro que não é para agora, eu estou lá para o futuro, ser até ultrapassado pelo Sport, porque se o Sport vence São Paulo, Vitória perde para o Juventude, o Sport fica 6. E o São Paulo vai com muitos jogadores da base, tá? Base barra reserva, porque tá disputando aí a Libertadores. E pro São Paulo é a final de Copa do Mundo. Se o São Paulo perder, acabou o ano pro São Paulo. Não vai vencer a Série A, porque não tem elenco para isso. E a tabela também, o São Paulo está muito longe do título, está em 7º colocado, 28 pontos. E já fez 19 jogos, já fez o turno inteiro. Então acabou o ano praticamente. Vai brigar só por Libertadores. E é isso. Então o São Paulo vai poupar geral contra o Sport. E aí o Sport pode ir a 12. Vitória perdendo. Fica a 6 pontos do Sport já, com 2 jogos a menos. Beleza que é contra o Flamengo, é contra o Atlético Mineiro. Mas vai que o Sport dá uma sorte e pega um desses times aí focado em outra coisa. Pode acontecer. Pode acontecer. Eu lembro até hoje, quando o Bahia estava brigando para não cair e pegou Inter, Fluminense e Fortaleza. Reservão. Barra base, porque estava focado na final da Libertadores e o Fortaleza estava ali na final da Sula e o Inter estava na semifinal da época. Então pode dar essa sorte, pode acontecer. Vai que. Eu ainda acho que é bastante complicado vencer os 2 jogos. Mas vamos lá, 2 empates. Um empate já fica a 5 pontos. Então o Vitória pode se complicar bastante na tabela aí. Por isso que é fundamental que o Vitória vença esse jogo contra o Juventude. Se você não vencer,
você vai se complicar bastante. Porque se não pontuar contra o Juventude do Barradão, vai pontuar contra o Flamengo? É aquilo. É um jogo que é obrigação você pontuar. Não tem nem por onde correr, não tem nem muito debate aí. E o Vitória, para mim, é favorito ali por 55-45. Botar tanto também não, mas é favorito pro jogo. E agora vem Sport e São Paulo. E eu vou falar uma coisa para vocês. Se o Sport vencer esse jogo, já começa a se iludir. É aquilo, já começa a respirar por aparelhos. Porque vai a 12 pontos, Vitória tem jogos a menos, e ali o Vasco não é garantia nenhuma que vence jogos a menos. Fortaleza tem um jogo só a mais em relação ao Sport. Na verdade, o Sport tem um jogo a menos em relação ao Fortaleza, né? O Juventude tem o mesmo número de jogos ali, pega o Vitória, possa ser que o Juventude perca, mas é aquilo, né? Você torcedor do Sport aí, você vai torcer pro Juventude ou pro Vitória? Eu torceria pro Juventude ainda. Porque se o Sport vence, o Juventude vence, o Sport ainda assim pode ficar a 3 pontos de sair da zona, de sair da lanterna, digo, porque o Fortaleza pega o Fluminense e aí pode tomar, e aí pode perder do Fluminense e ficaria a 3 pontos. Inclusive é a tendência que vai acontecer. E aí você fica a 3 pontos do mesmo jeito, de sair ali da lanterna. E se o Vitória vencer, abre mais vantagem. Uma vantagem que seria de 6 pontos, 2 jogos. Já começa, 2 jogos. 2 jogos, tem 2 jogos a menos. E o Vitória já fez 20 jogos, no caso, depois do jogo contra o Juventude. Agora está com 19. Então você já começa a se iludir, a sonhar. Se o Vitória vencer, aí fica 8 pontos. Já fica mais complicado com o Grêmio, que tem um jogo a mais só em relação ao Sport. Então, você já fica um cenário difícil de você começar a se iludir. Se o Vitória perder, é diferente. Se der empate, eu acho que aí, mais ou menos, né? Já começa ali 7 pontos, mas eu acho que o cenário perfeito para o Sport é o Sport vencer e o Juventude venceu a equipe do Vitória no Barradão. É a tendência? Não. O Sport pode até vencer. Não diria que é favorito, mas pode vencer. São Paulo vem com o jogador reserva barra base. Se o Sport tinha, sei lá, 30% de chance de vencer, agora com o São Paulo reserva subiu para 50%. Já ficou 50-50, já ficou equilibrado ali o confronto. Então, o Sport tem que aproveitar. Aproveitar, porque não é todo dia que você vai pegar o São Paulo reservão barra base focado na Libertadores da América. Não é todo dia. Então, se quiser sonhar, se quiser ter alguma esperança, tem que vencer. Pelo motivo que eu já falei. Você está 6 pontos atrás, com 2 jogos a menos, tudo bem que os jogos são difíceis, mas você nessa situação aí, não tem jogo difícil não, meu amigo. Joga para ganhar, dá a vida em campo. Você já fica, E se a gente vencer os 2 jogos a menos? E se a gente chegar a 18 pontos? Pode sair da zona. Acredite se quiser, pode sair da zona, porque o Vitória só venceu 3 jogos na competição. Para aquele critério de desempate, isso aí dificulta muito. E nesse cenário aqui, do Juventude vencer e do Sport vencer, lembra que eu falei que poderia embolar muito? Pois é. Já ficaria ali o Sport na lanterna com 12 pontos, com jogos a menos. Vamos supor aqui, vence os 2, vai a 18. A diferença do lanterna para o 16º seria de 3 pontos. Do Fortaleza, ali seria para o Sport. Claro que aqui já é cenários que eu estou aqui supondo na minha cabeça, né? Eu gosto de fazer isso. Já estou começando a sonhar demais aqui. Iludir demais o torcedor do Sport aí que está vendo o vídeo, né? Mas enfim, é isso, cara. Panorama geral é esse, tá? Então, Sport São Paulo, 50-50. E é isso, tá? Panorama geral aqui do Bahia e também de toda a rodada da Série A. Dá até pra fazer 2 vídeos, né, velho? Mas acabei fazendo em um só aí. Ficou meio longo, mas faz parte, é isso, tá? Até o próximo vídeo. Depois eu trago aqui o pós-jogo do Bahia e no domingo os outros jogos da rodada do sábado aí, mas falando da rodada de domingo. E é isso, tá? Fica atento no canal, se inscreve, comenta, compartilha, deixa seu like e até o próximo vídeo, beleza? Fui!